Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Zé Ricardo sai da casinha e expõe problemas do Vasco na Série B do Brasileirão. O treinador também exaltou a vitória por 1-0 sobre o Bahia em São Januário. O Vasco chegou à sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca superou o Bahia por 1-0 e ganhou um respiro após algumas semanas de muita pressão. Tendo em mente a importância dos 3 pontos conquistados no Campeonato Nacional, o treinador do Vasco reconheceu que a equipe não criou tantas oportunidades de gol e que precisa evoluir em alguns aspectos. Abre aspas, certamente a gente precisa evoluir, mas a gente trabalhou a questão ofensiva, ainda temos deficiências que precisamos corrigir no dia a dia, mas conversamos muito nas pré-eleções sobre a importância de levar o resultado positivo no intervalo, porque o Bahia poderia dar espaço para a gente, porque é uma equipe muito ofensiva. Avança com os laterais e se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar nesses espaços, mas infelizmente não conseguimos aproveitar tanto, ainda temos que rever, fecha aspas, afirmou o técnico em entrevista coletiva. Graças ao resultado positivo da equipe Cruz Maltina, o time chegou aos 13 pontos e entrou na briga pelas primeiras posições da segundona. Um fato curioso é que até o momento as 3 vitórias da equipe carioca na competição foram justamente por 1-0 e como mandante. O placar magro reflete os problemas na falta de criação, de oportunidades ou dificuldade de finalizar. Abre aspas, a gente vai criando situações e as exigências vão aumentando. Certamente eu não fico tranquilo no banco de reservas com 1-0 até o final. Hoje a gente estava conversando com o Eduardo Húngaro e ele falou, são 44 vitórias nas 7 rodadas, 21 delas por 1-0. Então não é somente o Vasco que está com dificuldade de jogar, de passar pela barreira do adversário e defender o resultado. Tomara que a gente consiga evoluir, é um dos nossos pontos mais sensíveis e que a gente precisa trabalhar. Estamos caminhando, passos maiores ou menores, mas importante vencer jogos como esse, fecha aspas, completou o técnico vascaíno. O Vasco agora volta a campo na próxima quinta-feira para o duelo contra o Guarani às 21h30 na Arena Amazônia pela segundona. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua avaliação em relação ao desempenho do Vasco na partida de ontem diante da equipe do Bahia, que resultou em uma vitória com gol marcado pelo garoto Figueiredo? Deixa nos comentários a sua opinião em relação à partida de ontem. Milton Neves exalta a torcida do Vasco e alfineta Flamengo. O apresentador chamou a torcida do Flamengo de terceirizada e detonou o time de Paulo Souza. Mesmo na Série B, o Vasco segue contando com o apoio incondicional de sua torcida. Diante do Bahia, São Januário se transformou em um caldeirão e explodiu com um golaço marcado por Figueiredo, que deu a vitória à equipe. Neste cenário, o jornalista Milton Neves exaltou o público presente no estádio e aproveitou para alfinetar o Flamengo, que vive uma relação conturbada envolvendo o trabalho do seu técnico. Recordando a polêmica do vento na última final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Milton Neves colocou a massa vascaína acima da torcida do Flamengo, já que os cruzmaltinos em nenhum momento deixam de dar suporte à equipe. Abre aspas, a torcida do Vasco não fica em silêncio como um aí, que se cala com até um ventinho, fecha aspas, escreveu o apresentador. Em seu blog no All Sport, Milton Neves se aprofundou na análise sobre os 4 grandes do Rio de Janeiro, valorizando os respectivos momentos de Botafogo, Fluminense e Vasco. O jornalista detonou a atual fase do rival do Vasco, Flamengo, distante do pelotão de frente do Brasileirão. Após o triunfo por 1-0 do Vasco, o goleiro Danilo Fernandes do Bahia provocou o time carioca, citando que sua baliza foi pouco incomodada e vazada apenas em um chute de rara felicidade. O goleiro do Bahia questionou a festa em São Januário. Com a vitória, a equipe de Zé Ricardo momentaneamente passou a ocupar o G4, se colocando entre os favoritos ao acesso na Série B, que promete ser a mais emocionante de todos os tempos. Campeão pelo Cruz Maltino, ex-atacante do Vasco confirma chamado para voltar à colina este ano.
Em entrevista, o jogador confirmou a conversa com a diretoria cruzmaltina para retornar à colina. Em 2022, o atacante Raniel foi o escolhido pela diretoria do Vasco para suprir a ausência herdada por Germancano, que deixou São Januário para defender a equipe do Fluminense. O centroavante, que veio do Santos, de 25 anos, foi cedido por empréstimo até o fim da Série B e até aqui já balançou as redes 9 vezes em um total de 21 partidas. Só que antes de sua contratação, o clube tentou repatriar um velho conhecido da torcida, o atacante Diego Souza, atualmente no Grêmio. Após o rebaixamento da equipe gaúcha na última temporada, o centroavante de 36 anos chegou a ser dispensado pelo clube gaúcho, que justificava a saída por corte de gastos. Pouco tempo depois, todavia, lá estava ele novamente no clube gaúcho, trazendo-o de volta como reforço. Nesse inteirinho, o Vasco chegou a fazer uma proposta pelo atacante Diego Souza. Em entrevista neste final de semana ao GE, o atacante do Grêmio revelou o motivo de não ter retornado à colina em 2022. Abre aspas, eu conversei sim com o Vasco, conversei com Carlos Brasil e não chegamos em um acordo. Eu não queria ouvir a proposta do Vasco ao Diego, eu queria ouvir o projeto do Vasco. Eu sou sincero, fecha aspas, contou o centroavante que está próximo de pendurar as chuteiras. Declarado vascaíno de coração, o atacante Diego Souza gostaria de voltar em caso de um projeto amplo no clube. O que ele não sabia é que o cruzmaltino venderia sua SAF, 70%, a 777 Partners, visando melhores horizontes para o futuro. Abre aspas, eu conheço o peso da camisa do Vasco, conheço tudo ali dentro, joguei quase 2 anos lá. O Vasco já tinha ficado na segunda divisão, então a pressão para voltar esse ano, a camisa do Vasco é muito pesada. E em respeito a todos os profissionais, as contratações não poderiam ser para jogadores de segunda divisão para assumir essa pressão que a camisa do Vasco tem. O Vasco tem que voltar de uma maneira ou de outra. A pressão externa é muito grande e isso me preocuparia para ter um elenco muito forte, fecha aspas, completou Diego Souza. Mas aí, torcedor cruzmaltino, você gostaria de ver Diego Souza novamente com a camisa do Vasco? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao atacante que atualmente atua pela equipe do Grêmio. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.